Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sou aluno aqui do Conservatório de Música de Sergipe, da turma de percussão, e hoje estou aqui com o meu professor Kelvin Cruz, formado pela Universidade Federal de Sergipe, licenciatura em música, e hoje eu vou fazer uma entrevista com ele sobre meu projeto de pai. É, Professor, qual a principal dificuldade que você teve no seu estudo de bateria e como você solucionou essa dificuldade? Primeiramente, muito obrigado, Fabrício, pelo convite e agradecer a quem está assistindo, investindo o seu tempo em aprender algo novo. E a primeira pergunta foi? Foi qual a principal dificuldade que você teve no seu estudo de bateria e como você solucionou essa dificuldade? A minha primeira dificuldade, na verdade, é o seguinte: eu sou de uma geração um pouco antes da sua, né? Não é que seja tão velho, mas eu nasci numa época que não tinha internet. Uhum. Na minha adolescência já tinha. Então, o meu primeiro contato com a internet foi na adolescência, lá pelos 14, 13, 14, basicamente 14, 15 anos, assim. Nisso eu já tinha feito aulas, né? Já tinha aprendido a ler partitura e tal. Mas eu não tinha acesso. Já existia a internet, entendeu? Mas era uma coisa para quem tinha muita grana e tinha computador em casa. Eu não tinha. E aí nessa época houve uma explosão de cybercafés, né? Lan houses, né? Que era um local que a galera ia para acessar a internet e ia para jogar e tal. Para quem não tinha computador em casa. E eu me beneficiei disso, né? Porque nessa época, isso foi em 2006, eu lembro disso. Que eu ia pra Lan House e eu gastava uma nota com o tempo de internet e imprimindo material. E era uma luta, porque não tinha muitos sites. Assim, o site que tinha partituras com lições era o batera.com. Mas assim, tinha que imprimir, como é que você ia... Até hoje eu tenho algumas impressões ainda em casa, né? Mas assim, essa foi a maior dificuldade. Por quê? Porque eu tive que fazer um investimento. Enquanto a galera tava gastando lá para se divertir, eu tava lá pesquisando e tal. E a segunda dificuldade, que sinceramente eu não sei se de fato foi uma dificuldade, foi o fato de eu não ter o instrumento. Eu só fui ter meu primeiro instrumento muitos e muitos anos depois de começar a tocar, né? Meu instrumento principal é bateria. Embora eu toque outros instrumentos de percussão, piano, toco um pouquinho de violão, mas não é algo... Mas meu instrumento mesmo é bateria, foi o primeiro instrumento. Eu comecei a tocar por volta de 10 a 12, por volta de 9 a 10 anos. 9 anos eu me interessei, eu tive o primeiro contato, mas eu comecei mesmo assim com 10. E aí eu comecei na igreja, né? Então assim, tinha a facilidade de ter o instrumento na igreja. Na igreja, mas em casa não tinha como. Em casa não tinha. Isso, né? Aí como desde do começo eu tive bons exemplos, né, de professores, aí eu tive um professor que me ensinou a ler. Eu tive um outro professor um pouco antes, mas foi poucas aulas, ele acabou não ensinando muito o que como não ensinou a ler, não ensinou. Agora eu tive um professor aos 12 anos. Foi Carlos Alberto, que inclusive ele foi aluno aqui do conservatório nos anos 90 e tal, e era minha principal referência, assim, como estudo e tal, como uma pessoa estudiosa. E aí nessa época ele já tinha me ensinado a ler e tal, e aí a dificuldade que eu tinha era não ter o instrumento, mas como ele sempre passou para mim a questão de estudar no pad, né, que na época a gente chamava de borracha. Sim. Desde o começo eu sempre tive meu pad. E aí eu consegui driblar essa dificuldade de não ter o instrumento e eu estudava no pad, botava almofadas assim na cama. Tipo, na minha casa na época no meu quarto tinham duas camas, né? Que era a minha e do meu irmão.
E aí eu sentava numa cama, na outra cama eu botava o pad na minha frente, que era a caixa, botava as almofadas na frente, que eram os tons, Já fiz isso também. hi-hat aqui na esquerda e o high do surdo aqui na altura da caixa, né? Que era o colchão mesmo. Ah. E na minha começou. cabeça eu tava ouvindo o som da bateria. Então nessa época eu acompanhei muito disco, muita fita cassete, muito CD. Tirei muita música de ouvido, era indo e voltando. Eu passava horas nisso, né? Então a dificuldade é que eu não tinha. Os primeiros shows que eu fiz foi uma dificuldade por eu não ter material. Eu não tinha caixa, eu não tinha prato, eu não tinha nada. Eu tinha baquetas e pad. Mas porque eu não tinha como comprar mesmo. Então essa foi a dificuldade, mas eu não me rendi. Eu não fiz disso um problema, sabe? Por exemplo, antes de eu ter uma vassourinha, que eu comecei a ter acesso às revistas, e aí eu via que tinha vassourinhas e lições. Eu digo, como é que eu vou estudar isso? Mas eu nem tenho uma vassourinha. E aí eu digo, eu vou fazer uma. Pra eu já pegar o macete, para quando eu comprar eu já tenho uma noção. Então, aí eu fiz com uns pedaços de fio e tal na época. Mas só para eu ter uma noção de como era e tal. Que é uma coisa que eu sempre indico, não espere você ter o instrumento. Por mais que faça falta, sim, tem coisa que você vai ter que estudar só no instrumento. Sonoridade, você só desenvolve no instrumento. Não dá para desenvolver sonoridade num pad, Não fala, né? não dá. Dá para desenvolver algumas coisas de técnica, de resistência, mas sonoridade não. Mas aí você deixa para estudar no lugar que você tem a bateria, se é na igreja, se é na banda, se é na escola de música, se é um amigo que tem. Não gasta o seu, digamos assim, a sua cota de uso de bateria para estudar coisas que você pode estudar fora. Tipo coordenação, né? Você estuda qualquer canto, você estuda batendo nas pernas aqui, mexendo os dedos. No ônibus, em qualquer canto, né? Mas sonoridade é só no instrumento. Então, a dificuldade realmente foi financeira, foi de ter o instrumento. Mas eu não sei se isso me deu mais garra para estudar, porque eu comecei a tocar no pad e ouvia o som da bateria, imaginava o som da bateria. Isso desenvolveu muito a minha criatividade. Então, não sei se é aquela história que a Malice que vem para bem, que acabou desenvolvendo isso. Mas foi a dificuldade, porque teve momentos que eu precisei ir em show, que eu tinha que pegar coisa emprestada, e isso foi chato pra caramba. Chato, né? Pronto, a próxima. Qual conselho você dá para pessoas iniciantes na bateria? Conselho para pessoas iniciantes. Sim, estão começando agora. Aí é uma outra questão, porque, por exemplo, como eu comecei em outra geração, em outra época, o mundo era diferente. Então as coisas não eram tão rápidas. Então o conselho que era pra mim naquela época não é o mesmo conselho de hoje. Eu estudava, bicho, 6, 7, 8 horas por dia. Quando eu estudava pouco era 4. E não era, ninguém me obrigava não. Eu chegava da escola e ficava. Quando eu via, já tinha perdido a hora de comer e ficava meus pais chamando, comer e tal. E eu entendia o seguinte, o conselho que eu dou, se é um conselho atemporal que você quer, Sim, para a geração de hoje. que serviu tanto para mim quanto vai servir para essa geração agora, é que estude como se não houvesse amanhã. Esse era meu lema, por isso que eu estudava tanto. Eu vou estudar hoje porque pode ser que amanhã eu não tenha tempo para estudar. É verdade. E isso foi o que regeu todo o final a minha infância, a parte dos 10 anos para cima, né? Foi o que regeu isso até hoje. Mas é claro que naquela época eu tinha mais tempo para estudar, entendeu? E aí o conselho que eu dou é estude como se não houvesse amanhã. Porque pode ser que você não tenha tempo. E a segunda dica que eu dou, o conselho é tenha paciência. Você que está começando agora, você precisa ter paciência,
porque a tecnologia evoluiu, a IA está aí para fazer tudo muito mais rápido, mas o nosso processo de aprendizagem continua o mesmo de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Então, aprender a tocar bateria... Só depende de você. Só depende da gente. Mas Leandro Carnal, que é um historiador brasileiro, fala o seguinte, que tocar piano hoje e há 100 anos atrás leva o mesmo tempo. Por mais que a tecnologia tenha ficado rápida, que os computadores celulares sejam extremamente rápidos, mas a nossa mente continua na mesma velocidade, não acompanhou. Sim. Então a gente precisa entender que o nosso corpo leva um tempo para acostumar com aquelas movimentações, com aquela coordenação, para desenvolver aquela musculatura, para as divisões, porque você tem 4 membros fazendo ritmos diferentes, vozes diferentes. Coordenação motora. Você tem que desenvolver essa coordenação motora para transformar em uma interdependência. E isso leva tempo. Não adianta você começar hoje e querer achar que já vai tocar, que nem a sua maior referência. Você tem que ter paciência e maturidade para entender. É processo. Tudo é processo. Sim. Respeitar isso e continuar estudando. Agora, eu falo isso para uma pessoa que está começando do zero. Do zero, mais jovem ainda. Por exemplo, na criança. Sim. Né? Nessa fase que eu comecei foi uma ótima fase, porque eu já tinha noção das coisas como ser humano, já me entendia por gente, já sabia o que me interessava, e ao mesmo tempo eu tinha muito tempo livre, porque eu só estudava na escola, então eu tinha tempo para poder estudar sem a cobrança de ter que ficar bom, porque eu preciso fazer um cachê e tal. Quem já começa mais tarde já entra nesse dilema. E eu sempre quis ser músico profissional. Desde que eu vi a bateria pela primeira vez na minha vida, aos 9 anos, eu lembro até hoje, foi um domingo à noite, que a gente foi na casa de um rapaz que começou a frequentar a igreja que eu ia e tal, e meus tios eram pastores, né? Aliás, ainda são, até hoje, de lá. E aí acabava o culto, eu ficava para voltar com eles, porque eu ficava lá brincando com meus primos, com uma gurizada, né? Perturbando, né? Coisa de criança. E aí a gente foi lá visitar esse pessoal. Na hora que a gente entrou na sala, todo mundo entrou e tal, na hora que eu olhei, tinha uma porta de um quarto aberto, na hora que eu olhei tinha uma bateria dentro. Nisso ali, sabe quando acontece aquela cena de filme? Amor à primeira vista. Vem aquela luz, aquele coral de fundo. Amor à primeira vista. Aí eu fiquei olhando e o pessoal seguiu pra cozinha, aí eu fui em direção à bateria, entrei no quarto, nem conhecia o pessoal, eu entrei no quarto e fiquei lá. Que negócio massa. Pronto. Sim, minha vida foi dividida entre antes e depois. Desse momento. Sim. Então, é uma coisa que acontece até hoje, bicho. Eu sento para estudar a bateria, eu sento no banquinho de bateria, parece que é Nárnia. Porque às vezes eu acho que, eu acho que passou 5 minutos. Passou 1h30. Isso é muito doido, mas é a sensação de fazer o que você gosta. Eu nasci pra isso. Tipo, esse é meu lugar no mundo. Sabe essa sensação de realização? Não é que você acha que é o melhor, eu nasci pra isso porque eu sou o melhorzão. Não é isso. É a sensação de realização. E isso acontece em qualquer momento. Não é só no show, não. Porque tem a plateia gritando. Não é a plateia. É você com seu instrumento. É você gostar do processo, que né? você faz. Entender que é processo, porque veja bem, uma banda ou uma orquestra e tal, vai ensaiar às vezes meses para uma apresentação de 5 minutos, de meia hora, Então, se você não gostar desse processo, às vezes tem algum ritmo, algum exercício que você passa meses estudando para aquilo ali ficar pronto e é um trechinho de 10 segundos de uma música. Então, se você não gostar desse processo, não vale a pena. Sim. Entendeu? Então, o conselho é,
Entenda que tudo tem um tempo para amadurecer, tudo tem processo e estude como se não houvesse amanhã. Esse é o meu conselho. Terceira pergunta. Qual método de bateria você utilizou ou utiliza para dar aulas? Ó, eu vejo os métodos como ferramentas. Método é caminho, certo? Se nós queremos chegar, nós estamos aqui em Aracaju, mas queremos chegar a Brasília, nós vamos pegar uma rota. Sim. Mas se a pessoa está no Rio Grande do Sul, para ela chegar a Brasília, ela vai pegar outra rota. Sim. Então, o método varia de acordo com o estado que o aluno está. Mas de modo inicial, de maneira inicial, os primeiros métodos que eu estudei na minha vida, que foi passado por esse professor que me ensinou a ler, foi o Pozzoli, para leitura rítmica, e um que é Curso de Bateria, de Rui Mota, que é um livro da capinha amarela, que esse livro foi um dos que eu mais estudei na minha vida, porque eu comia esse livro com feijão e farinha, sabe? O professor passava até a lição 3 e eu estudava até a lição 6. E era estudar mesmo, entendeu? De trás para frente, ia e voltava. Sim. E foi o primeiro método que eu utilizei para dar aula. Porque eu comecei a dar aula bem novo também, aula particular, né? Sim. Com 12 anos eu já dava aula. Particular. Então eu comecei a fazer aula com ele, que ele ia me ensinando a ler. E aí o que eu ia... E eu não tinha dinheiro para pagar a aula. Sim. Detalhe. Só que nessa época eu tinha sido contratado por uma igreja, minha tia era missionária na igreja e tal, e eles ficaram sem baterista. Sim. Como durante as férias eu ia para tocar, eu vinha para Aracaju, né? Eu não nasci aqui em Aracaju, eu nasci em Lagarto. E aí eu vinha nas férias e tocava, e o pessoal gostava, né? Eu também gostava. Dado o momento eles ficaram sem baterista. Sim. E aí surgiu a proposta deles me contratarem para eu poder tocar na igreja e dar aula ao pessoal, né? Gente que não tocava, né? Adolescente. Sim. E tal. Nisso, como eu não tinha grana, não tinha muita grana assim para pagar a aula, eu comecei a repassar as coisas que eu ia aprendendo lá. Então com o dinheiro que eu cobrava nessas aulas, eu pagava a aula que eu tinha lá, que era muito mais cara do que o que eu dava. Eu cobrava muito barato. E aí eu pagava a aula que eu fazia e ainda sobrava um trocadozinho, né? Passou assim alguns meses, o professor, esse meu professor, ele viu que realmente eu não tinha grana e acabava que ele não queria mais receber, sabe? Mas partindo desse ponto aí, eu estudei nessa época bastante esse método do Rui Mota e o Pozzoli. Mas depois é claro que eu fui estudando outros métodos. Aí quando você começa a entrar em assuntos específicos, aí tem métodos, né? Para música brasileira, por exemplo, um que eu estudei bastante e que eu utilizo com os alunos é o Bateria Brasileira, do Cristiano Rocha. Tem Novos Caminhos da Bateria Brasileira. Também é um ótimo livro, mas aí você vai para jazz, por exemplo. Você tem os métodos do John Riley, né, que é o The Art of Bop Drumming, que é incrível. Ele também tem outros métodos, mas esse é o mais famoso. Métodos que são para caixa, como o Stick Control, também eu passo para os alunos e estudo também. Ascents and Rebounds, que é do mesmo autor, que é o George Lawrence Stone. Sim. Que ele já trabalha com acentos, né? Que é outra proposta que o Stick Control não tem acento nenhum, né? E aí tem um bastante interessante que é o Advanced Techniques do Jim Shaping, né? Que foi aluno do Moeller, né? Enfim, tem vários métodos. Aí você começa a ir por tema, né?
Se for para teoria musical, leitura pensando em bateria no sentido de big band, de musicais, ou no sentido até orquestral, se bem que na orquestra sinfônica a bateria é utilizada muito pouco, né? É esporádico isso, na sinfônica. Mas se você quer se habituar a esse ambiente, tem um livro muito bom de um amigo meu, chamado Léo Bandeira, Leonardo Bandeira, que é do Rio. Sim. Teoria musical para bateria. Sim. Esse livro é essencial. Se você está precisando entender os assuntos relacionados à teoria musical, mas da perspectiva do baterista, eu aconselho esse livro. Tem na Musimed, tem na Freenode para vender. Ou então pega com o próprio Léo mesmo. Muito bom. No meu canal no Instagram tem uma live com ele. Já falei, o Instagram é o YouTube, né? Aproveitando, Kelvin Cruz, baterista, em todas as redes sociais e streaming. Também óbvio, né? Qual Kelvin? Baterista, então... Já vi uns drum cover no seu YouTube pra tocar aqui. Sim, tem. Só passado que tem as partituras, né? Tem uma época que eu fiz bastante. Eu quero voltar a fazer isso, porque dá um trabalho da poxa. Mas nossa. Bora pra próxima. Quais suas referências no mundo da música e no mundo da bateria? E por que essas referências? Cara, vamos lá. Hoje eu tenho algumas referências que são um pouco parecidas com as do começo, mas tem outras que... Tem referências que eu tenho hoje que eu ouvia e não sabia que era ele. Então, por exemplo, o batera que é maior referência pra mim, meu drum hero master, sem dúvida, é o Colaiuta. O Vini Colaiuta. É um cara que eu estudei ele bastante. O approach dele, a linguagem musical e é um cara que eu ouvia ele, em canções que eu gostava quando era criança, adolescente, eu tive contatos e eu não sabia que era ele que tinha gravado. E eu gostava daquela bateria e eu vim descobrir muitos e muitos anos depois que era ele. Eu digo, tá, explica. Porque quando eu fui ter contato com ele, não com ele pessoalmente, mas eu digo com a figura, com o material dele, alguns anos depois, né, que eu comecei a tocar, né? Foi nessa época que eu comecei a ter acesso à internet e tal. E aí eu fui entendendo porque que eu curtia, mas eu curto demais o Ekel também. O Valverde eu curto. Bruno Valverde? Brabo. Las Casas eu também gosto, para música brasileira, as coisas que ele faz. O Ramon Montagnais. Então são referências para mim. O Vogel Donari é um outro cara que, para mim, pensando numa coisa mais pesada, ele também. Mas também tem... a minha primeira referência de batera grande, assim, de ver em fita de vídeo, VHS, foi o Walter Lopes, né? O Valtão, do Oficina G3. Eu comecei a tocar, como eu comecei a tocar na igreja, o que tinha de mais rebelde na época era a Oficina G3. Então o Valtão, que tinha nos DVDs, tinha os solos dele, né? Que na época era VHS, aquela fitinha de vídeo. Ele era a minha principal referência de baterista nessa época. Depois, paralelo a essa época, eu também tive uma outra referência, que foi o Bruno Gomes, que tocava no Diante do Trono. Que foi uma grande escola para mim, no sentido de saber tocar para música. Porque ele fazia só o que era necessário. Sim, tem isso. Então essas são as minhas referências, dentre outras. É claro, a gente bebe um pouco de um, bebe um pouco de outro, e aí vai misturando e forma a nossa identidade. Mas são esses caras. A próxima. Como você gosta de montar o seu setup? Quem te conhece sabe que você monta a bateria diferente, né? De uma forma muito diferente daquela montagem clássica, né? Cara, depende da época. Eu, enquanto baterista, eu também sou professor. Mas a minha linha de professor
Não é só aquele professor, eu não tenho só o perfil daquele professor que passo a informação assim, é assim porque e tá acabado, né? Não é do meu perfil, eu tenho um perfil muito mais de pesquisador, de fazer o aluno pensar, de dizer, tem essa possibilidade, que gera isso, gera aquilo. Por outro lado, tem aquele outro caminho ali que tem aquilo. Mas por quê? E o aluno começa a refletir. Com isso, eu sou um tanto inquieto de sempre buscar a perfeição. Eu sei que a gente nunca vai chegar, né? Mas eu sempre gosto de entender o porquê das coisas. E isso me leva a uns caminhos, muitas vezes, bem fora do convencional, tá? Mas já houve épocas, eu toco com traditional grip, né? Há muitos anos. Muito mais, eu toco desde os 9 para 10, vamos dizer 10 anos, eu tô com 33, então 23 anos. Com 17 para 18 anos que eu mudei. Comecei de método e com 17 anos, ou seja, uma parcela muito menor da minha vida de baterista eu toquei de método, né? A maior parte foi traditional. Com o passar do tempo eu fui vendo que existiam escolas diferentes, approaches diferentes. E aí, logo no começo, assim, eu tive contato com o material do Las Casas, do Douglas Las Casas, que foi um cara que eu estudei ele bastante. E aí depois eu fui fazer aula com ele, né? Ele é de São Paulo. E aí eu fui fazer aula com ele para ver se eu estava no caminho certo daquela concepção, entendeu? E foi uma coisa muito boa, uma experiência muito boa. Então, eu monto minha bateria pensando no traditional grip. Só que existem alguns approaches. Tem approaches que eu tento buscar algo mais natural. Mas tem approach que você vai ter que deixar ela mais inclinada. Tem approaches que você vai deixar ela menos inclinada, né? Eu fiquei, dos últimos anos agora, eu estava numa fase muito de experimentação no meu setup. Pesquisando coisas de Bill Bruford, que ele botava o hi-hat no meio e tal, coisas muito experimentais, que funciona bem, mas para sonoridades específicas, para arranjos específicos, para o convencional, para o que a gente que já foi feito no mundo, né? Fica um pouco mais complexo. Agora, se você tem algo autoral que você quer fazer com arranjos específicos para soar diferente, vale muito a pena. Então eu cheguei a inverter os tambores e botar os graves na esquerda. E tudo isso leva a caminhos diferentes. A maneira como você monta seu setup vai dizer como é que seu fraseado vai sair. Entendeu? Foi a minha conclusão de todas as pesquisas até hoje foi a maneira como você monta seu setup influencia no seu fraseado. E aí, ultimamente eu tenho buscado um setup mais natural e equilibrado. Para acomodar naturalmente o traditional grip, mas também pensando em outros aspectos. Claro, pensando em saúde, pensando em logística, enfim. Muito bom. E que não precise de tantos acessórios complexos, né, e raros, né? Tipo, só vai funcionar se eu tiver uma máquina de hi-hat remota, né? Aí essas coisas complicam no dia a dia, sabe? De logística e tal. Transporte, né? Aí eu tenho encontrado alguns caminhos mais equilibrados, né? Mas tudo é válido, cara. Tudo é experiência. O que você vive fica com muito mais verdade. Tanto para você quanto para você passar, de que você só, isso aqui é assim por isso. Como é que você sabe? Você já experimentou? E é experimentar e passar, não é experimentar e passar 5 minutos, não. Às vezes é alguns anos, meses, vivenciando em ensaios, shows. Bom. Agora para a última pergunta. O senhor tem uma marca de preferência para pratos, bateria, caixa, pedal? Cara, eu não sou, pelo menos até o momento,
endosse de nenhuma marca. Uhum. Mas eu tenho uma relação muito boa com o pessoal da KA Drums, que é uma marca de pedais brasileira, né? Eles são de Minas, de Sete Lagoas. Que pra mim, até hoje, é o pedal que se encaixou nos meus pés de forma mais natural. Sim. Além de que eles dão um suporte absurdo, assim. Todas as vezes que eu preciso de material, de manutenção, de alguma coisa assim, eles sempre chegam junto e às vezes nem cobram, às vezes... Então, às vezes eu tenho uma ideia e falo lá com o Léo, né? Por coincidência também é Léo, né? Que toma conta dessa parte de logística e contato com o cliente. Bicho, estou precisando de um pedal assim, tal, disso, daquilo outro. Ele, não, eu vou falar com o Kleiner, que é o desenvolvedor, né? Que é dono. Né? Aí ele, tem como fazer, é possível. Ou seja, você tem essa relação próxima com o fabricante, de modo que se você precisar de algo... Ele tá lá para chegar junto. E você, estou precisando de um projeto específico. Você sabe que tem uma empresa que vai fazer. Por outro lado, se você pensa em marcas gringas, né? Às vezes a marca é da Tailândia, do Japão. Dificilmente alguém vai pensar em produzir algo para você, porque eles produzem por encomenda lá, né, na KA. Então, vale a pena, né? Não estou dizendo que não existem outros pedais não, mas assim, pelo valor, pelo suporte, eu acho que é interessante a gente dar uma atenção ao que tem sido feito no mercado brasileiro, né? Sobre pratos, os que eu uso de alguns anos pra cá são da Istanbul, né? Istanbul a GoPro. Famoso, Eu gosto bastante da sonoridade, mas não funciona pra tudo. Eu tenho ciência que tipo, tem coisas que o setup já não vai funcionar. Mas não é pela marca, é pelo modelo que eu tenho, não é a marca em si não, tá? Mas assim, pratos lendários são Zildjian, né? Zildjian tem mais de 400 anos de existência a fábrica, né? Então, tudo que a gente ouviu de bateria, das maiores gravações, são com Zildjian, né? Então, o hi-hat que todo mundo ouviu na vida, com certeza, é o New Beat, né? Da Zildjian Avedis. Foi o chimbal mais vendido e mais gravado na história, né? Marca de bateria, cara, eu também não tenho preferência? Parceria, né? Parceria, sim. Mas eu gosto muito da sonoridade da Odery. Sim, da Odery. As customizadas são excelentes, tanto em sonoridade quanto em ferragens. Perfeita. Assim, se você quer uma bateria específica do jeito, então eles vão fazendo as medidas com as madeiras que você quiser. Aí eu quero o tom de 10 em Burt e o surdo lá em Maple, em Teca, em Araucária, eles fazem do jeito que você quiser. Tal tamanho, eles fazem tudo. Mas as linhas que vão para a loja, né, as séries, né, tipo Fluência, em rock, essas soam muito bem também. Mas eu não gosto de alguns aspectos das ferragens, eu acho que são frágeis. Mas, assim, bateria nacional, se bem que essas que são feitas em série não são fabricadas aqui no Brasil, são idealizadas. Embora minhas caixas sejam Gretsch. Minhas caixas preferidas que são Gretsch. Eu tenho Pearl, tenho Mapex, mas as que eu mais gosto são as Gretsch. Eu gosto muito da sonoridade da Gretsch, então... E eu descobri que eu ouvia também bastante, sem saber que era, durante a minha formação musical. Mesmo que naquela época informal, né? Antes de entrar na universidade e tal, mas entrou pra minha referência. Por isso que é uma coisa que eu falo, quando a gente está começando na música, ou na nossa fase de adolescência, é muito importante aquilo que a gente ouve. Porque a gente tem contato nessa época de adolescência, de infância,
fica marcado com a gente para sempre. É verdade. Entra para a nossa identidade. Não tem jeito, vai ficar sempre ali. Quando você vai tocar alguma coisa vai sair daquela época que tá lá no baú Sim, e tal. Então graças a Deus eu tive muitas referências boas Muito bom. nessa época, né? E eu ouvia Gretchen sem saber, muita coisa sem saber que era, né? Mas as Yamaha são muito boas também, Sim, né? Yamaha. Você pega um Stage Custom, é muito boa. A 9000 nem se fala, que foi uma das baterias mais gravadas também da história. Que mais? Peles eu gosto muito de remo, né? Geralmente a maioria das coisas eu faço com remo Ambassador, coated. Né? Duradoura também, Remo. Dura bem, funciona bem, mas mais pela sonoridade também delas, né? E tem outros modelos também, Williams, né? da própria Remo, né? Emperor, que é duplo filme. Sim, A Ambassador é monofilme, é um filme de 10 mil, né? sim. A Emperor é um filme duplo de 2 filmes de 7 mil, né? E aí tem a Pinstripe, que já é para coisas que eu vou usar muito mais notas, eu prefiro. Porque ela tem aquela que tem aquela clássica que tem aquele anel ao redor. Um anel abafado preto, assim, ao redor. Clássica, né? Também gosto dela, né? Mas as Evans são boas o Williams é uma marca que está aí no mercado, entrando, é mais acessível. Baquetas, né? Eu gosto bastante de Vic Firth, usei durante muito tempo, uma época eu usei ProMark. Só que ultimamente eu estava testando, eu comecei com Liverpool. Lá no comecinho, a maioria da galera começa com Liverpool. Comecei que era Pro Liverpool, que era outra logomarca e tal. E aí depois é que eu comecei a usar baquetas importadas, só que elas são mais caras, né? Aí nos últimos anos eu tava fazendo alguns testes assim com baquetas nacionais, né? E a Liverpool pra mim de baqueta nacional é a que mais me atende, Saiu bem. porque tem baquetas muito boas com preço muito acessível. E tem madeiras diferentes e eu passei uma época fazendo teste com madeiras que eles têm jatobá, tem marfim, tem o próprio hickory, tem a biurana, tem o roxinho, jataí, que são madeiras que vai dar mais leve, que parece um isopor, mais pesado que parece ferro, sabe? Então, variedade. Você tem uma variedade por um preço acessível. Assim, você tá com menos grana, vai de Liverpool. Você tá com mais grana e quer investir no clássico, que você sabe que não vai ter erro, vai de Vic Firth, ProMark. Isso. É basicamente isso, cara. Mas assim, a maior parte da sonoridade tá na nossa mão. Eu ainda acredito nisso, sabe? Sim. Não adianta você ter bateria boa, pele boa, se você não souber afinar. Sim, tem isso também. Então, se você não souber tirar som do instrumento, porque a bateria pode estar afinada. 2 caras podem chegar lá e tocar e sair 2 sons diferentes, 2 sons de caixa diferentes, 2 sons de tons. E aí, com a mesma baqueta, tudo bem. Aí complica. Então, o som tá muito na nossa mão, né? Nossa ideia de som. O som é a gente que fabrica, né? Sim. Basicamente isso. Pronto. Muito bom. Essa foi a entrevista com o professor Kelvin. Quero agradecer ele por ele ter aceitado o convite. Beleza. Valeu, Fabrício. Espero Obrigadão. que sirva de aprendizado para vocês que estão começando agora. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima.